Hoje nós vamos abordar a rotina de cuidados com a pele. Pela manhã, normalmente, a gente orienta o paciente a usar um higienizador, um sabonete que pode ser em barra ou em gel, adequado para o seu tipo de pele. Pela manhã também, organizamos na rotina o uso de algum antioxidante, prevenindo o envelhecimento da pele a partir da exposição ao sol, à poluição e aos radicais livres gerados por esses fatores agressivos à pele. O protetor solar vem em seguida e deve ser reaplicado tanto em dias chuvosos, nublados, quanto até mesmo se o paciente for ficar em um ambiente fechado. Já à noite, após a correta higienização da pele, nós usamos cremes com potencial rejuvenescedor, hidratante e até mesmo tensor. Para mais informações, consulte seu dermatologista. Muitos pacientes me perguntam, doutora, eu tenho que utilizar filtro solar mesmo em ambiente fechado? Sim, porque a luz de lâmpada, do computador e do celular, elas estimulam os melanócitos à produção de melanina e fazem hiperpigmentações e manchas. Logo, você deve utilizar o seu filtro solar mesmo no trabalho, na escola ou em casa. Vocês já ouviram falar sobre o ácido hialurônico e as suas propriedades? Bem, o ácido hialurônico é uma substância biocompatível que nós temos no corpo humano e que ele tem uma propriedade de unir as células, de fazer a hidratação das células. Ele pode ser utilizado de forma tópica, quando a gente utiliza os cremes, ele vai hidratar a pele e melhorar ruguinhas finas, e da forma injetável. Na forma injetável, ele é utilizado para fazer a harmonização facial e o MD-Codes. Ele pode ser utilizado em pontos para fazer sustentação da pele, ele pode ser utilizado em pontos para poder fazer a volumização de alguns locais, como os lábios, e ele pode preencher espaços e cavidades, como o bigode chinês e as olheiras. Bem, se você se interessou, fale com seu dermatologista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a toxina botulínica. A toxina botulínica é muito usada para as rugas dinâmicas, que são aquelas rugas provenientes da contração muscular, muito bem visualizadas ao franzir a testa, ao fazer cara de brava e aquelas ruguinhas conhecidas também como pés de galinha ao redor dos olhos. A aplicação da toxina botulínica é muito tranquila. A paciente chega ao nosso consultório, é avaliada e então anestesiada. A anestesia consiste na aplicação de um creme, do qual a paciente vai ficar de 10 a 15 minutos aguardando fazer efeito, e a partir de então a gente faz micropunturas nas áreas a serem tratadas, que vão começar a ter efeito a partir de 48 horas e o efeito final em 15 dias. A durabilidade da toxina botulínica é muito influenciada pelo estilo de vida da paciente, como por exemplo, o exercício muito intenso, muita contração muscular ou até mesmo um músculo muito forte.
Pode ser aplicada tanto em homens quanto mulheres, com um efeito supernatural, e a durabilidade gira em torno de 4 a 6 meses. A gente sempre orienta o paciente esperar pelo menos 6 meses para a reaplicação para evitar a resistência à toxina botulínica. A toxina botulínica também pode ser usada em outras áreas do corpo, como por exemplo para aliviar essas bandas platismais, que são as rugas provenientes da contração do pescoço. E com isso, a paciente tem uma melhora do contorno, uma técnica de aplicação de botox conhecida como Nefertiti, que é uma rainha egípcia cuja figura tem esse contorno perfeito de rosto, com a mandíbula bem definida. A partir da correta avaliação do paciente, nós conseguimos individualizar o tratamento dele. O ácido hialurônico, também conhecido como a técnica de MD-Codes, traz para a gente alguns pontos que são cruciais na avaliação da face do paciente. Se esse paciente está precisando de um efeito lifting, ou seja, um levantamento da face, nós damos preferências aos pontos mais posteriores da face, preenchendo essa borda e conseguindo assim atingir nosso objetivo. Já os pontos centrais dão mais projeção à face do paciente. Com isso, a gente consegue revolumizar a bochecha, deixando a aparência do paciente um pouco mais descansada, mais jovial, ou revolumizando os lábios, dando uma aparência mais sexy, enfim. Já o queixo, com o processo de envelhecimento, a tendência do nosso mento, dessa musculatura, é girar para cima e ficar mais anteriorizado. Com o MD-Codes, a gente consegue uma aparência mais jovial do seu terço inferior, revolumizando o mento e aumentando o diâmetro longitudinal da face do paciente. Para maiores esclarecimentos, consulte seu dermatologista. A flacidez te incomoda? Em qual parte do corpo? Na face, aquele adeus que dá uma balançada, a região interna da coxa, o bumbum mais caidinho? Isso tudo hoje a gente tem produtos no consultório que consegue fazer para melhorar. Então, a boa avaliação ela vai permitir a escolha do melhor produto. No mercado temos disponíveis 2 principais produtos, o ácido polilático, conhecido como o Sculptra, e a hidroxiapatita, que é o Radiesse. Esses 2 produtos eles vão ser escolhidos de acordo com a necessidade do paciente. E em cima da necessidade do paciente, a gente vai determinar o melhor protocolo. Geralmente, a gente escolhe de 3 a 5 sessões, com intervalo de 30 a 45 dias entre elas, e o paciente já vê o resultado entre essas sessões. É claro que como eu estou estimulando o colágeno para diminuir a flacidez, esse resultado ele vai ser visto a longo prazo. Mas com as fotos e uma melhor avaliação do paciente, a gente já consegue perceber o resultado entre essas sessões. Vale a pena conhecer esses tratamentos.
A gordurinha da papada te incomoda? Então, saiba que agora nós já temos tratamentos não invasivos com pouco tempo de recuperação para tratamento dessas gordurinhas indesejadas. Consiste na aplicação de algumas injeçõezinhas nessas áreas, como por exemplo papada, gordurinha do sutiã ou pequenos acúmulos de gordura naqueles pacientes que já chegaram ao seu peso ideal. Essas aplicações são enzimas que irão digerir a molécula de gordura, fazendo com que ela derreta e saia daquele compartimento no qual ela está acumulada. Para mais informações, consulte seu dermatologista. A flacidez te incomoda? Mas como você tem medo de agulha, você nunca procurou o dermatologista ou nunca se queixou por medo de que a resposta fosse tem que levar furadinha para resolver o seu problema? Então, o desenvolvimento da tecnologia permite o tratamento da flacidez sem agulha. O surgimento do ultrassom microfocado recentemente, ele trata profundamente a flacidez, chegando até camada muscular. Então ele vem de dentro para fora, puxando os tecidos, seja na face, seja na região do braço, antebraço, coxa, bumbum, ele vem puxando e diminuindo aquela sensação da pele apergaminhada e do tecido caído. Ele vem levantando e o melhor, com apenas uma sessão por ano, a gente vê resultado espetacular. O laser agrega valor ao tratamento dermatológico. No caso do 2940, que é o laser fracionado, a gente consegue tratar ruguinha, alteração da textura da pele, aquela pele envelhecida, estria, cicatriz. Todas essas queixas que são queixas comuns no consultório, o laser 2940, ele ao estimular colágeno e a contração do fibroblasto, ele vai diminuindo a lesão e melhorando a textura daquela lesão que te incomoda. Então, se essa é uma das suas queixas, estria, cicatriz de acne, cicatriz cirúrgica, se alguma dessas te incomoda, vem tirar suas dúvidas. A luz pulsada é um tratamento que a gente utiliza feixes de luz para poder tratar manchas na pele, como a hipermelanose solar, tratar telangiectasias, que são pequenos vasos, tratar doenças também como rosácea. Além disso, a luz pulsada também faz depilação, então podemos utilizar para poder depilar áreas na pele e estimula o colágeno. Se você se interessou, agende a consulta conosco. Muitos pacientes também me perguntam se devemos reaplicar o filtro solar. Eu vim dizer que sim. Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós temos que retocar o filtro solar a cada 2 horas, porque a cada 2 horas ele vai perdendo a sua eficácia. Um exemplo, o filtro que tem um fator de proteção 70, ele depois de 2 horas ele não vai te proteger com o fator de proteção 70, ele vai cair. Então, para a gente manter a eficácia da proteção, devemos repor a cada 2 horas. A região dos olhos é a primeira que sofre com o processo de envelhecimento. Começa a surgir pés de galinha, olheira, pálpebra caída. Bem, temos diversos tipos de tratamentos para você. O que não pode é você continuar com o aspecto de olhar cansado. Nessa região podemos fazer botox, preenchimento, peeling, MMP, utilização de laser. Se você se interessou, agende a avaliação com o seu dermatologista. Uma queixa comum no consultório é a acne e cada vez mais temos pego pacientes com idade mais avançada. Então
Então, a partir dos 30, 40 anos, o paciente também tem apresentado, principalmente a mulher, o que a gente chama de acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta, ela deve ser avaliada porque, na maior parte dos casos, ela tem um componente hormonal associado. Então, muitas vezes, o exame de sangue minucioso, o acompanhamento conjunto com o ginecologista, ele vai fazer um diagnóstico correto e permitir o tratamento adequado. Depois de instituído o tratamento, o resultado é espetacular, não deixando nem marca nem cicatriz no rosto dessa paciente. Como opções de tratamento, a gente tem um resgate da rotina do tratamento domiciliar com um reforço da proteção diária, né, usando protetores solares tanto em creme quanto também em pó. Quanto mais o paciente estiver protegido, vai ser melhor no clareamento das manchas. Também a aplicação de alguns peelings químicos que trazem uma renovação celular e com isso a atenuação das manchas. Existem peelings hoje em dia no mercado específicos para cada tipo de mancha, como por exemplo um peeling específico para melasma. Também oferecemos como tratamento aqui na clínica o uso do MMP, que consiste na microinfusão de medicamentos pela pele. Consulte seu dermatologista e saiba qual é o tratamento mais adequado para a sua necessidade. Uma dúvida muito comum que eu vejo no consultório é: devemos utilizar filtro solar nos dias de chuva? Claro que você deve utilizar. Bem, nos dias de chuva, o que a gente tem? As nuvens. As nuvens, elas não barram totalmente as radiações ultravioleta, que continuam chegando na Terra e incidindo na sua pele, podendo causar câncer de pele, manchas e a queimadura solar. Logo, todos os dias, mesmo nos dias chuvosos, nós devemos utilizar o filtro solar. Uma queixa muito comum no consultório é a queda de cabelo e a dificuldade desse cabelo crescer. Vocês já pensaram quais as causas que pode estar atrás dessa sua queixa? Então, o médico tem que pensar. A gente tem que avaliar todo o couro cabeludo do paciente, as causas dessa queda, se há uma alteração hormonal, se há uma deficiência vitamínica, se houve no passado uma cirurgia, um trauma intenso que justifique essa sua queda. E uma vez fazendo o diagnóstico, a gente vai poder traçar o melhor tratamento e dar para vocês uma perspectiva do quanto vai demorar para crescer, do quanto a gente consegue recuperar esse cabelo e fazer tratamentos, seja em casa, seja no consultório, para melhorar o seu quadro. Então, avaliando um bom médico, um bom profissional, você vai ter um diagnóstico de excelência e assim o melhor tratamento no seu caso. Você conhece o MMP? Já ouviu falar? O MMP, essa sigla, ela significa microinfusão de medicamento na pele. E por que o MMP ele é importante na dermatologia e ele vem abrindo portas para vários tratamentos com melhores resultados? A microinfusão, ela permite que eu coloque a medicação direto aonde eu quero que ela age. Então, no couro cabeludo, muitas vezes eu preciso de nutriente ou anti-inflamatório para melhorar e para tratar uma alopécia. Antigamente, com a administração moral ou tópica dessas medicações, não conseguíamos determinar exatamente a quantidade de medicação que chegava no local que desejávamos a ação ou se chegava porque dependia da nossa metabolização. Hoje, com o surgimento do MMP, eu consigo colocar exatamente na profundidade que eu quero, porque eu tenho um controle de profundidade do aparelho, a medicação no local certo. Então eu consigo determinar a medicação, a concentração e a profundidade. Eu coloco diretamente o que eu quero, onde eu quero, obtendo melhores resultados. O MMP veio na medicina e na dermatologia para garantir melhores resultados em várias áreas de tratamento.